É isso aí, galera, vamos lá, mais um vídeo aqui para o nosso canal. Vamos lá, vamos falar aí dos nossos fundos imobiliários, os fundos que ainda nem fechou o mês de janeiro e a gente já está com queda de mais de 3% no IFIX. Claro, né, evidente, muito em função ali de sexta-feira, tá, que a gente teve ali uma queda considerável por conta ali daquela repercussão sobre o veto presidencial com relação à isenção de imposto de renda nos fundos imobiliários e fiagos, tá bom? E aí, como pano de fundo, eu vou comentar um pouco sobre esse artigo que saiu, o artigo que foi publicado pelo Arthur Vieira, que é um dos profissionais por trás ali do Clube FIS, tá? E aí eu vou trazer um pouco desse estudo que ele comentou e também trazer um pouco ali do que tem acontecido nos fundos imobiliários nos últimos dias, beleza? Mas antes de entrar no conteúdo, quero pedir para você dar aí aquela força para o meu canal. Se você não é inscrito, aproveita, já se inscreve aí, deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhum conteúdo, já clica aí no sininho. E eu também aproveito para comentar que na descrição aqui do vídeo eu deixei alguns links. E aí eu vou comentar dois desses links. Um deles é o formulário de aplicação para minha assessoria de investimentos aqui na XP, beleza? Então se você tiver interesse em ter o meu acompanhamento, basta clicar no link, preencher esse formulário e daí eu vou chamar você para a gente fazer uma reunião, entender melhor ali o seu momento e se faz sentido a assessoria. Agora, se você quiser aprender mais sobre como analisar fundos imobiliários, tem também o link para o meu curso, o FMR, tá? Que é um curso que conta aí com 46 aulas distribuídas em 7 módulos para você aprender a analisar e montar a sua carteira de fundos imobiliários para começar ali a geração de renda passiva. Então, galera, sem mais delongas, vamos lá. Então, no momento aqui da gravação, estou fazendo esse vídeo com o pregão aberto, dia 23, quase 11h30 da manhã. A gente tem aqui uma alta ligeira, 0,17%, nos últimos 5 dias mais de 2%, muito em função ali do que aconteceu na sexta-feira. No acumulado de 12 meses, uma queda próxima a 9,5%, e aí no ano uma queda de quase 3,3%, tá bom? E aí vamos lá, galera, então vamos comentar um pouco desse artigo aqui do Arthur Vieira. O que esse artigo traz, basicamente? Ele traz um estudo de 2011 até 2024, pegando os principais índices do mercado. IFIX, para fundos imobiliários, IBOV, principal índice acionário, e DIV, que reúne as principais empresas pagadoras de dividendos, SMLL, que é o índice das small caps, empresa de menor valor de capitalização, e o IMAB5+, que é um título que reúne Tesouro e PCA com vencimento superior a 5 anos. E a ideia aqui foi avaliar o seguinte: qual que foi a maior queda mensal nesses anos, de 2011 até 2024. Então, qual que foi a maior queda mensal nesses índices em 2011, em 2012, em 2013, em 2014, assim vai até 2024, tá bom? Então é um estudo onde ele pega o maximum drawdown, ou seja, qual que foi a maior queda, tá? Uma queda repentina, qual que foi a maior queda que a gente observou no mês dentro dessa janela temporal, beleza? Então a ideia aqui é mostrar um pouco ali da volatilidade, tanto para baixo quanto para cima, beleza? Então, a gente tem falado muito ali sobre fundos imobiliários, eu vejo muita gente preocupada com os fundos imobiliários, só que eu tenho trazido muito isso para os meus clientes e também lá na outra rede social. Quando a gente está falando de fundos imobiliários, principal característica de um fundo imobiliário é o pagamento da renda mensal. Então, a gente monta ali uma carteira com fundos imobiliários pensando na renda. Então, se você está tendo ali uma categoria da sua carteira, uma série de ativos na sua carteira com foco em renda, a sua preocupação precisa estar na oscilação da renda ou no decréscimo de renda. Como assim, Anderson? Então, se você tem uma carteira de fundos imobiliários para te gerar renda, a sua preocupação deveria aumentar se essa renda começasse a diminuir com o tempo. O custo dessa renda mensal é a oscilação de patrimônio. A gente está falando de um ativo de renda variável. Então o patrimônio ele vai oscilar, mas não significa necessariamente perda de fundamento.
já fiz outros vídeos aqui de outros fundos imobiliários, inclusive recentemente eu soltei aqui o vídeo do ALZR11 comentando, o fundo alongou prazo médio de contrato, tá com vacância zerada, comprou mais 2 imóveis para o portfólio e ainda assim, quando a gente pega aqui o ALZR11, a gente vê uma queda no ano de quase 2%, nos últimos 12 meses, uma queda de quase 15%. Quando a gente olha, por exemplo, o BTLG11, tá? A gente está aqui falando de um fundo com 35 imóveis, alavancagem extremamente baixa, na casa de 3%, imóveis super bem localizados, na maior parte ali, raio 30, raio 60 quilômetros de São Paulo. Quando a gente olha aqui no último ano, uma queda de quase 12%. Então tem muita queda aqui, mas que não tem muito a ver com fundamento. A gente já falou isso em outras ocasiões. A gente tem observado a abertura de juros futuros e a gente vê uma correlação negativa entre o IFIX e os juros futuros. Se a gente tem abertura de juros futuros, a gente tende a observar queda nos fundos imobiliários. Quando a gente vê fechamento de curva de juros futuros, a gente tende a observar alta no IFIX, beleza? Então, a gente tem visto IPCA, Tesouro IPCA quase batendo IPCA mais 8, então isso acaba afugentando ali os investidores de renda variável, tanto bolsa, tanto ações, quanto fundos imobiliários, beleza? Mas é sempre a gente deve sempre olhar, é sempre muito importante olhar para os fundamentos dos fundos que você tem na carteira. E aí vamos lá, tá? Então, trazido ali alguns exemplos, vamos dar uma olhadinha nesse estudo. Então eu vou até colocar em tela cheia aqui, tá? Vamos dar uma olhada nesse estudo. Então a gente tem o IFIX, o IBOV, o IDIV, o SMLL, o IMAB5+. Então, a maior queda mensal em um ano, tá? Tá um pouco mais claro aqui, mas a gente observa o seguinte, tá? O que está pintado de vermelho foi a maior queda, o índice que apresentou a maior queda, e o que está pintado de verde, tá? Foi o índice que apresentou a menor queda, tá bom? Então, em 2011, a gente observa que o IFIX teve a menor queda, comparando ali a menor queda mensal, comparando os 5 índices, tá bom? Então, os 5 índices foi ótimo, os 5 índices. Então, a gente vê aqui em 2025, em 2015, a mesma coisa, em 2017, a mesma coisa, 2019, a mesma coisa, 2021, a mesma coisa. E em 2024, a gente teve ali uma acelerada considerável nos últimos pregões do ano, a gente vê também uma queda menor aqui, tá? E aí, em comparação, a gente vê o índice de small caps apresentando um número maior de quedas mensais no ano, tá? Em função do risco, a gente está falando de empresas com maior potencial de valorização, por sua vez, um maior potencial de risco, beleza? A gente vê aqui o IDIV apresentando também um número de quedas razoável, mas nada muito expressivo também, o IBOV também. E quando a gente olha o IMAB5+, a gente também vê em 2012, em 2013, em 2014, em 2016, em 2018, 2020, 22 e 23, a gente vê aqui esse índice como apresentando a menor queda mensal no ano. O que isso mostra pra gente, galera? Quando a gente está falando de fundos imobiliários e títulos públicos atrelados à inflação com um prazo maior do que 5 anos, a gente tende a, ou pelo menos nesses últimos... nesse recorte aqui de 2011 até 2024, né, nos últimos 13, 14 anos, a gente observa ali que esses dois índices, o IFIX e o IMAB5+, apresentaram quedas menores, ou seja, um potencial de risco menor, uma tendência de volatilidade menor. Significa que vai ser assim nos próximos 14, 15 anos? Não, a gente não consegue falar o que aconteceu no passado e garantir isso no futuro. Não tem como. O que aconteceu no passado está no passado. A parte direita do gráfico, né, o que está por vir, só o tempo vai mostrar, tá bom? Mas o que é importante a gente observar? A gente tem sentido, tem visto essas últimas quedas muito fortes em fundos imobiliários, mas nesse recorte temporal de 13, 14 anos, a gente observa que essa classe de ativos tende a apresentar a menor volatilidade, beleza? Então, isso acaba corroborando com o que a gente já observa já de algum tempo. Fundos imobiliários tendem a ter ali uma volatilidade
menor. É claro, né, que se eu estou falando de ativos com menor volatilidade, a gente, obviamente, no momento de alta, a gente também vai observar uma alta mais tímida. E, de fato, é o que a gente tem aqui quando a gente olha para o cenário de alta. Então, a gente olhou para as quedas. Agora, vamos olhar para as altas, né? As maiores altas mensais nesse mesmo período. A gente vê que o IFIX, ele, em 2011, 2012... 14, 18, 20 e 24 foi o índice que apresentou as menores altas mensais dentro desse período, tá bom? Então, corroborando aí com o fato de serem ativos de menor volatilidade. Então, por ser de menor volatilidade, vai ser um ativo que tende a te proteger mais num cenário de quedas mais fortes ali nas ações, por conta justamente de ter ali uma volatilidade menor. Agora, quando a gente está falando ali de uma retomada do mercado, por ter menor volatilidade, a gente tende a observar também menores altas. Eu falo tende, galera, porque é renda variável, é mercado, a gente tem um monte de fator mexendo aqui, então não dá para cravar que sempre vai ser assim. Por isso que eu falo potencial, por isso que eu falo tendência, tá bom? Então, o que esse estudo mostra? Galera, muito melhor do que ficar girando a carteira toda hora para tentar pegar ali o maior retorno no curto prazo, é você diversificar a sua carteira, ter diversificação de segmento, porque por mais que um segmento não vá muito bem, outro acaba compensando, tá? Por mais que um outro esteja ali mais ou menos, o outro acaba disparando. Então é sempre importante a gente fazer ali a diversificação de carteira. E além disso, investir com base em objetivos, beleza? Então, eu sei, a gente tem observado diversas quedas ali em fundos imobiliários, o IFIX caindo consideravelmente. Mas o que eu quero reforçar? Diversos fundos imobiliários estão com ótimos fundamentos, reduzindo vacância, conseguindo aumentar guidance de distribuição, mantendo a alavancagem controlada, destravando valor, vendendo participação para destravar valor. Então, a gente tem observado fundamentos cada vez mais solidificados, tá? E a gente acaba observando aqui que realmente o que está acontecendo é uma reação a essa abertura de juros futuros. Beleza? Então, é isso que eu tenho para falar, mais esse conteúdo aqui para o nosso canal. Beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Reforço aqui os pedidos que eu fiz no início do vídeo. Deixa aí seu like, se inscreve, clica no sininho, tá bom? Se tiver interesse aqui na assessoria, basta preencher aqui o formulário. Se quiser aprender mais sobre análise de fundos imobiliários, basta acessar aqui e garantir a sua vaga no FMR. Beleza? Então, galera, é isso. Obrigado aí pela sua atenção. Nos vemos então num próximo conteúdo.